Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal. Nós estamos aí no YouTube, no Spotify, estamos no iFood. Aproveita a promoção no iFood, coloca aí Bratan 10 e você vai ganhar 10% de desconto em qualquer encomenda. Só nas comidas saudáveis. Só nas comidas saudáveis, as comidas com doce, você vai ter acréscimo de 10%. Exato. Então anota aí, Bratan 10. E para você que ainda não colocou o Bratan 10, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para receberem as notificações, porque toda semana sai conteúdo novo. Então toda semana a gente traz um convidado aqui para trazer conteúdo para vocês. Não é à toa, né, meu amor, que a gente fica aqui até tarde gravando conteúdo para poder levar o melhor da informação para vocês, certo? Com certeza. E eu tenho aqui do meu lado minha ajudante de mesa, Andrea Ribeiro, Bratan, não é? E hoje nós temos aqui no Bratancast a presença de uma pessoa muito especial, uma curiosa do mundo da nutrição, né? Neide Bratan. Coincidência o sobrenome, mas é minha mãe. Muito bem-vinda! Eu brinco e falo que é uma curiosa da nutrição, mas na verdade ela é acadêmica de nutrição e há mais de 10 anos ela estuda, né, nutrição de uma forma saudável, como a gente se alimentar e se adequar para poder manter o nosso corpo em equilíbrio. E hoje o bate-papo vai ser exatamente sobre isso, né? E já pratica isso, né? Exatamente. Na verdade, ela praticou antes de estudar, então... E o mais interessante, que é o que a gente sempre fala, né? É muito fácil a gente falar as coisas na internet, ser guru de palco, e não praticar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina. E ela é uma pessoa que, na prática, a gente pode falar que realmente vive 100% daquilo que ela prega, do que ela fala, do que ela ensina. É até um pouco complicado quando a gente convida ela para ficar perto, porque não pode ter açúcar, não pode ter glúten, não pode ter lactose, não pode ter estrela alinhando com o sol, não pode ter lua perto das estrelas. Então, é um pouco complicado, mas cá estamos para bater este papo. Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui em nosso canal. Olá, boa noite. Eu que fico muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui hoje participando desse podcast. Muito feliz mesmo. Gratidão, Andrea, gratidão ao meu filho Daniel. E realmente eu sou uma estudiosa da alimentação consciente. E o que é ser uma estudiosa da alimentação consciente? Eu não poderia começar a falar aqui de alimentação consciente sem antes falar o porquê que eu fui levada à alimentação consciente. E em 2007, eu passei por uma doença gravíssima, que é a leucemia, e eu fiquei muito mal durante 1 ano em tratamento, e depois que eu me curei, eu quis entender por que eu passei por todo esse processo e comecei a estudar a alimentação saudável, a alimentação consciente. Porque eu acredito que a alimentação, ela tanto te cura, ela tanto te promove saúde, quanto ela te promove doenças. E eu comecei a estudar profundamente sobre a alimentação consciente. E o que é a alimentação consciente? Todo mundo faz essa pergunta para mim. O que é a alimentação consciente? A alimentação consciente, para mim, é a capacidade que você tem de compreender, de organizar e de planejar a sua alimentação. Então, quando você compreende todos esses aspectos da alimentação, é fundamental para que você tenha uma saúde, para que você promova a saúde do seu corpo físico, da sua mente. E eu acredito muito no poder dos alimentos. E eu fiquei tão apaixonada por estudar e praticar em mim mesma a alimentação consciente, que eu pratico há mais de 10 anos. E na verdade, eu faço muitas experiências comigo mesma, né? Tudo o que dá certo e o que não dá certo. E hoje eu sou apaixonada pelos alimentos. Por quê? Porque eu acredito muito que os alimentos, eles podem sim te curar. Então, antes de tomar um remédio, quando eu fico doente, tá o meu filho aqui, Daniel. Às vezes ele fica um pouco bravo, porque eu sou até persistente, porque eu acredito muito no poder da cura através dos alimentos. Não estou promovendo aqui, dizendo que vocês precisam... Exatamente, gente. A gente tem que tomar um cuidado danado, porque a alimentação consciente, ela ajuda sim a promover saúde, evita doenças. A gente tem que tomar cuidado. É o que eu sempre falo nas consultas. A gente não é contra remédio, pelo amor de Deus. Tô doente, tô com uma infecção, preciso tomar um antibiótico. Tome um remédio orientado. O que a gente defende? Não depender do uso crônico de medicação. Por quê? Porque o equilíbrio do seu organismo faz com que você viva sem dependência de remédio. O que as pessoas em casa têm que entender é que a gente está se acostumando a ter uma farmácia em cada esquina, a gente está se acostumando a tomar remédio, e isso está ficando um hábito para as pessoas.
né? Então, o que a gente tem que entender? Tomar medicação não é saudável. Então, assim, quando minha mãe fala, né? Eu sou persistente, porque ela vai até no extremo. Vou tentar com a alimentação, mas em último caso, acaba tendo muitas vezes que entrar com a medicação. Sim. Mas é pontual. O lance da virada, né, de chave é a gente não depender de medicamento. Exato. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para não ter essas interferências, né? É isso mesmo. Muito bem. Eu acho, Neide, que as pessoas gostariam de saber o que foi essa virada, né? Você comentou que teve aí uma patologia no meio do caminho. Você consegue contar pra gente o que aconteceu e que, de fato, depois, quais foram as primeiras mudanças? E o que você tirou? Isso que o pessoal de casa quer muito saber. O que você comia e você falou assim, isso a partir de agora eu abdico da minha vida, isso não entra mais, e o porquê? O mais interessante é entender o porquê. Quando você passa por um processo que é a doença, vem muitas coisas na sua cabeça, muitas. E isso realmente é um processo, é uma caminhada para eu poder chegar até aqui. E o que são as doenças? Eu gostaria muito de falar isso aqui. O que são as doenças? As doenças, assim, no meu modo de pensar, é um professor. A doença, ela está te ensinando algo. E foi, Sim. durante todo o meu processo, enquanto eu estava doente, eu queria entender o que é que eu preciso aprender com essa doença. Eu não perguntava o porquê que eu estava doente, por que eu estou passando por isso, por que eu estou aqui neste quarto de hospital, e enquanto a vida de todo mundo continua lá fora. Eu perguntava para Deus o porquê, para que eu estou passando por isso. E eu acredito muito que tem um propósito, o para quê. Por que eu precisei parar a minha vida por um ano? Tinha um propósito. O meu propósito era mudar a minha vida totalmente. Então, esse processo que eu passei da doença, durante todo esse ano que eu fiquei doente, passando por vários episódios, foram bem doloridos. Inclusive, o fato de eu ter ficado 30 dias na UTI, em coma, foi uma das coisas assim bem marcantes para a minha vida. Porque quando você está dentro de um hospital, dentro de uma UTI, você tem bastante experiência nisso, então você compreende o lado de lá. E eu consigo falar do lado de cá como paciente. Quando você está numa UTI, você simplesmente é totalmente invadido. Você não é mais dono do seu corpo. E quando eu acordei numa UTI, quando eu voltei do meu coma e acordei, muitas coisas vieram na minha cabeça, né? E uma das coisas que eu acredito muito que você tem que ter na sua mente, quando você fica doente, essa doença não é para te castigar, não é porque Deus fez isso comigo. Essa doença é uma lição. Ela veio para que você pudesse aprender. Não é nem uma lição, né? Acho que é um processo. A palavra é um processo. Mesmo porque quando a gente fala, né? Eu tô pagando, é uma lição, a sensação que as pessoas têm é que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, né? Deus não tem... Pelo contrário, né? Deus nos ama tanto Mas é a lição que você precisa aprender, é o processo, né? É o que eu vou fazer com isso que vai me fazer sair melhor, né? Exatamente. Ele é o seu professor, né? É algumas coisas na sua vida que você está fazendo e que eu digo que você está numa rota e ela vem para te colocar na rota certa. Sim. Às vezes você está fazendo muitas coisas que não era o seu caminho, não era a sua rota. E a doença vem para que você mude a rota. É o que eu sempre falo, né? Mude a sua rota quando você passar por algo que seja bem desafiador na sua vida. Seja uma doença, seja qualquer outro motivo que você esteja passando, ou de tristeza ou de alegria, o que isso quer te ensinar? E é exatamente isso que eu trouxe depois da doença. Mudei totalmente a minha vida, a minha alimentação. Eu nunca tive uma alimentação tão ruim. Eu sempre tentei ser o mais organizada possível dentro da minha alimentação. Só que eu comia ainda muito açúcar, eu sou uma formiguinha do açúcar, então eu gosto muito de comer coisas doces, porque o doce te traz um conforto emocional. Eu mudei toda essa parte de não comer o glúten, porque, para mim, não é que todo mundo tem problema com glúten. Para mim, o glúten não me fazia bem. Então, eu tirei o glúten, tirei a lactose. E hoje eu posso dizer assim, que eu tenho uma saúde muito boa. Já tem mais de 15 anos que eu passei pela leucemia. E hoje, assim,
Eu estou na minha melhor forma, no meu melhor peso. Hoje, assim, eu nunca tive o peso que eu tenho hoje, nunca fui gorda, nunca fui obesa, mas eu tinha sempre uns 6 quilinhos a mais, 7 quilinhos a mais, e hoje eu estou na minha melhor performance, tanto mental, quanto física e quanto espiritual também. Porque quando você pratica uma alimentação consciente, quando você pratica uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, você fica 100% presente, focado aqui e no agora. E é isso que eu acredito da alimentação consciente. O que é alimentação consciente? É você saber fazer as escolhas. Então, você tem um pedaço de bolo maravilhoso de chocolate e você tem uma maçã. As pessoas, a maioria das pessoas pensa o quê? Eu vou comer esse pedaço de bolo. Sim. Maravilhoso. Não tem problema, você pode comer um pedaço de bolo, só não pode ser todos os dias. Você não precisa comer o seu pedaço de bolo 100%. Todos os dias eu como todo dia um pedaço de bolo. Não, você pode comer um pedaço de bolo pontual, né? Numa festa, num final de semana, não tem problema, não estou dizendo aqui que não é para você comer isso. Só que você tem que pensar a longo prazo. O que eu faço hoje, todos os dias, que vai repercutir na minha vida lá na frente? E é o que eu sempre pergunto para as pessoas. Como você quer envelhecer? Você quer envelhecer brincando com os meus netinhos, que eu amo? Você quer envelhecer dirigindo, correndo, fazendo exercício físico, academia, vai para a praia, viaja? Ou você quer que alguém empurre a sua cadeira de rodas? Você quer que alguém amarre o seu sapato? E é o que você fizer hoje que vai impactar na sua saúde lá na frente. Porque não é o que você faz todo dia que vai acontecer agora, daqui 10 dias, daqui um mês, daqui um ano eu vou adoecer. Não, é como você estará lá na frente. Então, o que traz a alimentação consciente? Eu acho que traz essa consciência para você. Como você quer envelhecer? Como você quer chegar? Eu quero chegar aos 100 anos. Você quer chegar a quantos anos? Só que eu quero chegar com saúde. Eu quero chegar na minha melhor forma. Claro que eu sei que, né, 100 anos, estou sendo até modesta até demais. Mas como que você quer chegar aos 100 anos, aos 90 anos? Então faz toda a diferença o que você faz hoje. Exercício físico. Antes eu fazia exercício físico, uma academia, para você ter um corpo bacana, um corpo legal. Hoje não, meu bumbum não vai subir mais, entendeu? Aos 58 anos de idade, né, ele não vai subir mais. Mas para que eu faço? Para promover saúde. Por quê? Está aqui o doutor Daniel para confirmar isso, que os estudos comprovam isso cientificamente. Quanto mais você se exercita, quanto mais você faz a musculação, mais saúde você vai ter, e não somente hoje, como lá na frente. Então, eu acredito muito no poder dos alimentos, eu acredito muito no poder do movimento. Não precisa ser só musculação, pode ser uma caminhada, uma natação, pode ser qualquer atividade física, mas você tem que estar em movimento. As suas articulações não são para ficarem paradas e rígidas. Se você não se movimentar, elas ficarão rígidas e você vai ficar cheio de dor. Quando eu não vou para a academia, eu tenho muitas dores nos joelhos, eu tenho condromalácia severa, grau 4. E as pessoas falam, nossa, mas como você aguenta fazer musculação todos os dias? Né? Como você faz yoga? Porque é exatamente isso, para promover e me trazer a saúde. Muito bem. E hoje, Neide, se você pudesse citar um alimento que você tirou, não se arrepende, e trazer a consciência para as pessoas. Do principal, tem vários, né? A gente acredita que sim, mas o principal alimento que você vê a diferença? O açúcar. O açúcar, eu acho assim que é fundamental. Porque como eu tive o câncer, que é a leucemia nada mais é do que o câncer no sangue, né? E Daniel pode falar muito bem sobre isso. O açúcar, ele nutre as células cancerígenas. E o açúcar, ele é tão mais viciante do que a própria cocaína. Já foi comprovado isso cientificamente, o quanto o açúcar é viciante. Então, é uma diferença assim, gigantesca.
na mente, no cérebro, no corpo físico, nas articulações e para as células. Hoje eu me sinto muito mais disponível, não é disponível, né? Falei a palavra errada. Disposta do que quando eu comia açúcar. Eu não como açúcar assim nunca, a maioria dos dias nunca, mas eu deixo para comer, por exemplo, um docinho de festa. Quando eu vou e vejo um docinho bom também. Não é aquele brigadeiro. Tem que valer a pena mesmo. Tem que valer a pena, exatamente. Não é comer um doce qualquer, você comer uma balinha de goma, você abrir um pacotinho de uma bolacha que você compra no supermercado. Não. Eu prefiro não comer esse tipo de doce. Se é para eu comer, eu quero comer um bom docinho. Por quê? Porque eu sei que eu vou comer, vai me satisfazer, mas se é pontual, não vai trazer mal à minha saúde. Então, isso para mim é fundamental. Eu tirei o açúcar. É uma coisa que as pessoas têm que entender são crenças, né? Porque hoje em dia é muito assim, o glúten faz mal, tira 100% o glúten. O açúcar faz mal, tira 100% o açúcar. E tem que tomar um cuidado danado, né? Mesmo porque se a gente for pensar açúcar, as frutas vão metabolizar, vão virar glicose, né? A fruta faz mal? Em excesso, sim, não é positivo. Né? Da mesma forma, né, a gente fala o carboidrato é ruim? Não é, porém em excesso vai te trazer complicações. Né? Carne vermelha é inflamatória? Tem estudos já provando que não é esse perfil, né, de alimentação equilibrada que vai fazer com que a carne vermelha traga, né, um alto grau de inflamação. Agora, só comer carne vermelha é outro padrão. Outra coisa, o ovo, né? Quanto se discutiu do ovo? Ovo aumenta o colesterol, ovo faz mal. Hoje já tem recomendação, inclusive Associação Brasileira, né, de Cardiologia já desvendou isso, já quebrou esse mito. Então, as pessoas que estão em casa têm que entender que quando a gente fala assim, é um alimento que eu vou tirar, que eu vou restringir, não quer dizer que... Nunca, né? Exatamente. Eu falo o nunca, né? E o jamais na medicina, na área da saúde, não existe. O que se adota hoje, muitas vezes, como uma verdade, daqui 10, 15 anos pode mudar. Com açúcar, eu acho difícil, né? Porque desde 1951, né, quando fizeram, ensinaram como é que funciona um PET scan, desenvolver esse exame de rastreio, de lá para cá já se prova que o açúcar alimenta células cancerígenas. Ponto. Inclusive, esse é o princípio de funcionamento do PET scan. Para quem não sabe, o PET scan é aquela tomografia que se faz para saber onde está o câncer, se está localizado, se ele tem metástase ou não. Como que funciona? É uma tomografia normal, onde você injeta um soro glicosado na veia do paciente e tem isótopos radioativos. Então, o que acontece? Injeta o soro e passa o paciente na tomografia. E aí, como que isso vai desenrolar? Aonde tiver o tumor, a célula cancerígena ela é ávida por glicose. Ela vai puxar o açúcar. Esse açúcar está marcado com isótopo radioativo, então vai brilhar lá na máquina. É simples, é soro glicosado com isótopo radioativo. Aonde brilhar, tem o tumor. Então, o que isso prova? Que as células são ávidas por açúcar. Agora, isso vem se provando desde 1951. Quanto menos açúcar a gente tiver, menos a gente alimenta uma célula tumoral. Né? Aonde fica a minha crítica? Que eu vejo todo mundo, né, citando de várias coisas hoje na internet, criticando às vezes terapias que são boas, como a gente vê muita discussão em cima da terapia hormonal, mas não vejo nenhum oncologista, nunca vi um oncologista ir na rede social e falar, olha, deixa eu falar uma coisa, paciente com câncer, vamos tirar o açúcar para começar o tratamento? Nunca vi. Inclusive, você faz isso com os seus pacientes. Exatamente. A gente tem paciente que a gente diagnostica com câncer no instituto. A primeira coisa, a gente conversa com a Jéssica. Vamos tirar o açúcar, o máximo que dá. Se der 100% melhor, pelo menos até começar o tratamento, né? Mas eu não vejo, né? E eu falo isso aqui abertamente e estou disposto a levar uma marretada contra, né? Porque é a bandeira que eu defendo. Eu nunca vi um oncologista chegar e falar assim, olha, né? Tem vários fatores de risco para câncer. Nunca vi um deles falar assim, o açúcar tá? Nunca vi. Nunca vi uma dieta de hospital onde um paciente com câncer tem restrição açúcar. Pelo contrário, come tudo que você quiser. Por quê? Porque agora você vai passar por uma quimioterapia e vai sofrer. Tá aí, minha mãe passou por quimioterapia, ela pode falar para vocês o que é cada sessão de quimioterapia. É uma agressão ao corpo. Agora, você já viu algum oncologista defender isso? Nunca vi. Nunca vi. Agora, falar, né, criticar outras terapias onde já viraram as famosas crenças, eu vejo muito colega por aí falando, hormônio dá câncer. Prova. Né? O que existe são os mitos. Lê-se um resumo de um estudo como o WHI,
que foi feito no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, onde avaliaram um perfil de reposição hormonal e dali para frente isso virou um dogma e uma crença de que o hormônio dá câncer. Tem aí estudos da doutora Rebecca Glaser, depois o Mark e a Lari vão colocar aqui para vocês, onde ela deu testosterona para mulheres com câncer de mama, porque elas eram sintomáticas de menopausa. E a lesão tumoral da mama diminuiu. Peraí, hormônio dá câncer? As mulheres usaram e teve prova que melhorou. Então, assim, as crenças que vão se formando. Sim. Então, o açúcar realmente, desde os anos 50, como minha mãe falou, eles vêm provando cada vez mais, talvez isso não mude, mas na medicina nunca e jamais não podem ser falados, mas muito provavelmente isso não deva mudar. Né? Então, a gente tem que ter atenção. Eu concordo 100%. Se tivesse uma coisa para tirar de um paciente... Seria o açúcar. Seria o açúcar, 100%. Não tirar 100%, mas o máximo que conseguir, já seria benéfico. E o contrário, um alimento que precisa ter todos os dias. Eu acredito muito, né, não somente num alimento, mas eu acredito num alimento, cada um vai te proporcionar um nutriente diferente. Então, eu acredito muito que você tenha que ter todas as cores no seu prato. Mas o mais importante são os verdes escuros. Porque os verdes escuros, eles trazem, inclusive, uma saciedade que vai fazer com que você coma menos, fica mais satisfeita e ele age muito no nosso cérebro. Então, se você comer couve, espinafre, rúcula... Todos os dias, se você trouxer isso para o seu prato, é excelente. Eu falo muito sobre os alimentos amigos da mente. E os alimentos amigos da mente precisa, sim, ter os verdes escuros, que se você colocar todos os dias, eu ensino nos workshops e nas palestras, se todos os dias você colocar no almoço e no jantar, você começar pelos verdes escuros, ele vai te trazer a saciedade, você vai ficar sem fome e você vai ter menos compulsão pelos doces. Então, faz um teste. Eu sempre digo para as pessoas, não acredita no que eu estou falando, porque ao longo destes anos, eu já fiz muitos testes comigo mesmo, já fiz milhares e milhares de cursos. Eu não cheguei hoje sem açúcar, sem glúten, sem as coisas industrializadas que eu deixei de comer, pegando um livro somente lendo, fazendo um curso. Não. Eu venho ao longo destes anos fazendo muitos cursos, muitas experiências comigo mesma. Então, faz um teste. Tira uma semana, né? E você começa a comer no almoço e no jantar. Coloca os verdes escuros todos os dias. E coloca lá a sua proteína, o seu legume, o seu carboidrato. E veja como você vai se sentir e como você acorda no dia seguinte. Faz toda a diferença a disposição que você vai ter. Por exemplo, você tem uma reunião super importante para fazer. Aí você quer comer alguma coisa, você vai lá e se enche de carboidrato. Eu não estou falando mal dos carboidratos, não, porque eu como carboidrato. Eu só não como carboidrato, um carboidrato ruim. Eu opto pelos carboidratos bons. Só que se você tiver uma reunião onde você precisa de foco, de concentração, e você vai lá, se enche de carboidrato, como que você vai estar nessa reunião? Então, é isso que eu digo para as pessoas e que eu me mapeio, tá? Por exemplo, você que vai dormir tarde e janta tarde. Isso é muito ruim para a sua saúde, você jantar tarde. Opte, então, já que você vai jantar, por uma sopinha, por uma proteína líquida. Algo mais leve. Algo mais leve. Por quê? Porque senão você vai passar a noite, durante toda a noite, o seu corpo fazendo essa digestão e aí você não faz as bioquímicas que você precisa fazer, inclusive as hormonais, que é durante a noite, né, Daniel? Que a gente... Produz o maior pico de produção hormonal durante o sono REM. Entendeu? Então, se você está lá preocupado com... Se o seu estômago está lá, o seu organismo todo em cima daquela digestão, e você comeu demais, você jantou 10 horas da noite, então isso não vai te trazer tanta saúde. Sim. Então, o que eu falo para as pessoas? Faça uma experiência, não acredita naquilo que eu falo. Faça uma experiência com você mesmo, porque é assim que eu faço.
Como que eu cheguei até aqui? Eu não cheguei da noite para o dia tirando o açúcar da noite para o dia. Existe muita meditação, eu acredito muito na meditação, no poder do que você coloca para sua mente. E tem uma frase muito bacana que eu ouvi, que eu não vou me lembrar agora de quem é, mas ela fala, mente forte não habita em corpo fraco, e corpo fraco não habita numa mente forte. E é exatamente isso. Se você não fortalecer o seu corpo e não fortalecer a sua mente, não dá para os dois andarem juntos. Então, tem que ter uma conversa, corpo e mente. E hoje já foi muito provado, né, o quanto o nosso intestino está ligado. Ele era dito que era o nosso segundo cérebro, não é, ele é o nosso primeiro cérebro, né? O quanto a nossa microbiota lá intestinal interfere demais na nossa mente. Interfere demais nas nossas decisões. Então, você está escolhendo o tempo todo. E eu digo mais, eu acho que quem é capaz de mudar a sua alimentação, que eu acredito que é uma das mais difíceis, muda qualquer coisa na sua vida. Quem é capaz de determinar, fazer a escolha, quando está aqui um pedaço de bolo e uma fruta, e escolher pela fruta, pronto. Ele já é capaz de, é capaz de fazer de decisão. Fazer um jejum, né? Onde você vê todo mundo comendo à sua volta e fala, não vou comer agora, vou segurar 16, 18, 20, 24 horas. Se você tem esse equilíbrio, né, e esse comando da sua parte emocional, exatamente isso, você consegue fazer qualquer coisa. Inclusive, eu conversei disso com um paciente esses dias, né? Paciente ansioso, eu falei para ele, ó, se você aprender a controlar sua mente, né, o próximo passo, tá? Você vai conseguir fazer escolhas melhores na tua alimentação e vice-versa. E uma coisa vai nutrir mais a outra. Então, quanto mais você equilibrar sua mente, mais você vai ser mais assertivo nas tuas decisões alimentares. E isso vai corroborar para você continuar fortalecendo mais ainda a tua mente. A gente entra no looping positivo. Entendeu? Exato. Então, Exato. A ideia é exatamente essa. E né? o jejum é muito bacana, né? Eu gosto muito do jejum intermitente. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam. Mas por que eu gosto do jejum intermitente? Primeiro, eu acredito assim, as pessoas que criticam geralmente são pessoas que não sabem promover saúde. Exato. Entendeu? E assim, olha, o que eu faço, por exemplo? No meu estilo de vida, o jejum é super bem-vindo, porque eu acordo às 4h30 da manhã. E por que eu acordo às 4h30 da manhã? Porque eu me preparo para sair para trabalhar. Eu não visto uma roupa e saio para trabalhar. Eu saio de casa 5:50 da manhã. Só que eu acordo às 4h30. Eu não estou dizendo para vocês acordarem às 4h30 e se preparar 1h30 antes. Não é isso. É uma caminhada. O processo se faz. Você conhece mais alguém, amor, que faz isso? Que chega antes no trabalho para se preparar? Exatamente. Eu ainda estou no processo. O Daniel já faz isso. Mas é exatamente isso. É um processo. Não é da noite para o dia que eu comecei a acordar 1h30. Não. É uma caminhada até eu chegar até aqui. Então, não queira você, por exemplo, se espelhar em ninguém e se comparar com ninguém. Você é você. Exatamente. Cada um é único aqui. Exatamente. É isso que a gente fala. Tem paciente que fala assim, não consigo fazer o jejum. Tudo bem. Exato. Para você, não. Por exemplo, a Andrea não consegue, gente, fazer jejum. E tá tudo bem. Tá tudo bem, mas ela consegue, por exemplo, ter alguns outros pontos na alimentação dela que outras pessoas também não conseguem fazer. E isso é o quê? Eu me conheço, eu sei que essa estratégia não vai dar para mim. Por isso que eu sou contra protocolo. Exatamente. Protocolo. Não existe protocolo. Cada ser humano é um. Se cada ser humano é um, e a medicina ensina isso, né? Eu falo da medicina pela minha área de atuação, mas na área da saúde, cada ser humano é um, por que a gente vai criar protocolo? O que funciona para mim não funciona para você. Exatamente. Não dá para ser um copia e cola, né? Não. Então, por exemplo, minha mãe consegue acordar às 4 e meditar. Eu não consigo acordar às 4. Não consigo. Fisiologicamente eu não consigo, porque eu já durmo mais tarde. Minha rotina é diferente. Bem. Tá tudo bem, mas dentro da hora que eu acordo, cada um tem seu método, vai se preparar. O que a gente não pode é deixar de se preparar, achar que a gente vai viver no piloto automático. Acorda, troca a roupa, sai para trabalhar. E para de prestar atenção no aqui e no agora. Porque as pessoas hoje vivem aonde? Com a cabeça no futuro. E tem medo. Preciso fazer isso porque senão não vai dar errado. Ei, presta atenção. O que você faz no hoje muda o teu futuro. Sim. Não é você ficar pensando nas coisas. É o que você vai programar hoje vai mudar o teu futuro. Né? E hoje as pessoas são induzidas, né, a ter ansiedade. Tecnologia soma. E a comparação. E a comparação. É porque fulano faz 24 horas de jejum. Legal. Luciano Subirá,
é um cara que eu admiro muito. Ele fez 40 dias de jejum. Mas vai perguntar como que ele fez. O processo que ele levou. Exato. Não começou com 40 dias. Não foi da cabeça dele. Tinha um médico acompanhando ele todos os dias no começo, depois semanalmente. O médico preparou ele para viver essa jornada. O problema é que hoje os gurus de internet lançam uma receita mágica. Sim. Fazer jejum é bom. Aí todo mundo, epa, vamos fazer jejum. Cara, até ontem eu brinco, o caboclo estava comendo tudo que queria. Né? Comia do arroz e feijão até a porta da casa. Aí ele resolve acordar um dia e falar, agora eu vou fazer jejum. Ou resolve acordar um dia e falar, a partir de hoje eu acordo às 4 horas da manhã para me preparar. Amigo, só vai se cansar e se desgastar e o processo não vai ser benéfico. E o primeiro ponto, para a gente entender qual o melhor processo que cabe para mim, eu preciso entender quem sou eu. Quem eu sou? Como que eu me comporto? Quais as minhas crenças? Quais as minhas emoções que me travam? A partir do momento que eu me autoconheço, eu consigo me programar para poder viver um processo. Né? Aí eu falo, as pessoas hoje não se autoconhecem, procuram uma ajuda de um médico ou de um profissional de saúde que não aprofunda na parte do conhecimento emocional, do conhecimento pessoal, e quer desenvolver um tipo de tratamento. Então, quais as chances disso dar certo? Nenhuma. Mesmo porque, o que os medicamentos fazem? Eles desligam os sinais de alarme. Hoje tem remédio para dormir, tem remédio para acordar, tem remédio para passar o dia. Então, ou seja, está desligando os sinais de alarme. Mas qual que é a causa? Por que eu não durmo bem? Por que eu não acordo bem? Por que eu não estou bem? Então, acho que essa conjunção, acho que é isso que está faltando se discutir hoje na medicina, que está se deixando de lado. Com certeza. Se a gente parar para pensar hoje eu peguei para pegar a cristo-oncologia, né? A gente pega hoje um tratamento oncológico e se fala, e outros tratamentos da medicina, estou dando oncologia aqui, não é perseguição. A chance de cura é 70%. 70% cura, 30% não. Aí você fala, por que os 30 não curam? Porque a medicina está baseada em evidência, é assim. A gente fez a estatística e o percentual se comporta desta maneira. Aí a gente engole a seco que 30% vai dar errado. Então, ou seja, reza para cair nos 70%, que se você cair nos 30%, amigo, já deu errado. Não, a medicina não está olhando para partes que são essenciais, como, por exemplo, a parte emocional, o autoconhecimento. A diferença está nisso. A diferença está nisso. E é bacana isso que você falou, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico, tá? Quando eu recebi o diagnóstico de leucemia, é um choque. Eu estava trabalhando e numa tarde estava com dor de cabeça, e a dor de cabeça é porque eu sofria de enxaquecas homéricas, não passava com nada, e eu fui para o pronto-socorro com enxaqueca. Trabalhei até um dia antes, normal, e fui para o pronto-socorro com a enxaqueca. E chegando lá, tomei vários remédios e não melhorava. E fizemos um exame de sangue. No final do dia, o médico chegou, o plantonista que estava lá no hospital, e falou: Neide, nós demos um tiro e acertamos um tigre. Você está com leucemia. Então, o seu mundo cai. E eu passei 3 dias dentro do hospital, porque eu já tive que ser internada no mesmo dia, não pude voltar para casa. Aí veio toda a minha família para o hospital, veio toda a minha equipe, porque eu trabalho na área da saúde, eu sou instrumentadora cirúrgica há 28 anos. E veio toda a minha equipe para o hospital e me internei. E durante esses 3 dias, que eu tenho que fazer depois um outro exame, para realmente saber mesmo se era leucemia, e é um mielograma. Durante esses 3 dias, eu fiquei negando que era leucemia. Não é, imagina, eu estou bem, eu estou ótima, andava, não tinha nada. Não é leucemia, eu tenho certeza que não é. E aí, depois dos 3 dias, vieram realmente o mielograma, eu estava com leucemia, e eu precisei já começar a fazer a quimioterapia. Já estava com catéter, o médico não quis esperar, durante os 3 dias já me preparou, fiz todos os exames para depois receber uma quimioterapia de 7 dias consecutivos, sem parar, entrava pelo catéter através da bomba. Só que nesse processo, que passaram os 3 dias, e eu negando, quando o hematologista entrou no quarto com as lâminas para falar que realmente era leucemia, veio o hospital inteiro, porque eles queriam ver, ela passou 3 dias negando, ela vai se jogar agora pela janela. E quando você recebe um diagnóstico desse, você tem câncer. Você tem câncer no sangue. Gente,
é punk. Claro que é. Ninguém aqui é de ferro. E aí ele falou, a gente precisa começar a quimioterapia hoje. Aí eu falei, doutor, o senhor me dá só um tempinho? Aí ele falou, claro, Neide. Aí ele saiu e eu chorei. Chorei, como uma criança chora. Chorei tudo que eu precisava chorar. E aí passou, secaram as lágrimas, eu chamei ele de volta e falei, doutor Marcelo, qual o percentual de cura dessa doença que eu tenho? E graças a Deus ele mentiu para mim, né? Ele falou, Neide, na sua idade é 40%. Só que era menos. E eu falei para ele, naquele dia eu falei para ele, eu serei parte dessa estatística, porque eu vou me curar. E é isso que eu trago aqui para vocês, que um diagnóstico ele não determina se você vai viver ou morrer. O que determina é você, é Deus. E quando você tem Deus dentro de você, porque nós somos uma centelha, uma fagulha da divindade de Deus. E quando você acredita fielmente que você é filha de Deus e que você tem esse poder, você vai para cima. Você faz a quimioterapia, inicia, passou um trator por cima de mim. Mas estava lá, todos os dias, era muito difícil. Todos os dias, tinha dias que eu pedia para Deus, Deus, me deixa passar por este dia. Quando chegava a noite, você não dorme por causa da quimioterapia. E eu pedia, Deus, me deixa passar por esta noite. Passava em claro, eu fiz mucosite na boca, meus cabelos caíram todos, as unhas caíram da mão, do pé. Eu não tinha cílios, eu não tinha sobrancelhas, eu não tinha nada. Passou um trator gigantesco por cima de mim. Só que eu falava para ele, eu vou vencer. O médico vinha todos os dias. Ele me dava assim só notícias ruins, todos os dias. Eu nem olhava, eu nem ouvia o que ele estava falando. Eu deixava ele falar. E aí entrava por aqui e saía por aqui. E hoje, quando às vezes eu me encontro com ele, inclusive no Hospital São Luís, ele fala, Neide, venha me visitar várias vezes. Porque você, assim, eu preciso ver você, porque a sua força de vontade era tão grande em viver que ele falava, meu Deus. E no meu quarto, assim, tinha um arsenal, né? Inclusive o Daniel levou para mim um nariz de palhaço, bexiga, e tinha um telefone que era o telefone de Deus, que quando eu precisasse, era para eu ligar para Deus. E isso, assim, era a minha motivação. E eu digo assim, eu cheguei no 4º ciclo de quimioterapia e eu fiz a septicemia. A septicemia é uma infecção generalizada, onde todos os seus órgãos começam a morrer, né? Falando, a grosso modo, né? Para todo mundo entender. E mesmo quando eu estava lá, em coma, é muito, assim, desafiador você entrar num processo de coma. E as pessoas perguntam para mim, Neide, você viu a luz no túnel? Não, eu não vi essa luz no túnel. Mas eu conversava todos os dias com Deus. Todos os dias eu pedia para Deus. Todos os dias. Eu falava, Deus, deixa eu voltar. Eu preciso voltar. Por quê? Porque eu falava para ele, eu preciso formar o Daniel médico. E todos os dias eu negociava com Deus. Eu não chorava com Deus. Eu não suplicava. Eu falava, Deus, eu tenho um propósito na vida. Eu preciso formar o meu filho médico. E se eu não estiver aqui, eu não sei o que vai ser. E eu pedia para ele todos os dias, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. E eu voltei. E nessa época, o Daniel ainda, ele estava fazendo o cursinho para entrar na faculdade, ele não tinha entrado. E o tempo todo, eu queria voltar, eu tinha um propósito. Então, quando você ficar doente, se desafie com Deus, converse com Deus. Ele vai ouvir, ele vai te ouvir.
E claro, não estou dizendo que eu fiquei somente com a minha fé e com a oração. Eu fiz a quimioterapia, fiz todos os protocolos de quimioterapia que eu precisei. Eu não fiquei só orando e pedindo para Deus. Não, eu tive uma equipe maravilhosa que cuidou de mim. A minha própria equipe médica, os médicos que eu trabalho com eles me visitavam todos os dias. O Daniel estava comigo todos os dias. E bem legal agora, eu lembrei de um fato aqui, muito marcante na minha vida, que quando a gente recebe um diagnóstico desse, você fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Claro, se você estiver nos propósitos de Deus, mas eu acho que você tem que se desafiar. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava passando por um processo na minha vida bem desafiador, muito desafiador. E, inclusive, era com o pai do Daniel. Eu acho que não tem problema, Vamos contar, né? o pessoal adora a fofoca. Agora com vocês aqui, @Léo Dias, hein? Ó, Léo, pega aí, Léo Dias. Não. Essa é pra você, ó, quentinha, ninguém sabia dessa. E Ó, é tá muito dando... bacana, né? Vai falar os bastidores da doença. Léo vai se revirar hoje pra botar essa notícia. E é muito bacana que quando você fala de um assunto desse e que esse assunto já foi superado na sua vida, hoje eu nem choro. Mas antigamente eu não podia falar que eu tinha entrado e ficado 30 dias na UTI em coma, que eu chorava. Eu não podia falar que o meu propósito era voltar porque eu precisava formar o Daniel médico, que eu chorava todas as vezes. Hoje não. Isso está muito consolidado dentro de mim. É muito firme. E quando eu passei por esse processo, quando eu recebi o diagnóstico que eu estava doente, que eu estava com leucemia e que eu ia passar por um processo de quimioterapia e precisava me cuidar, eu estava passando por um processo bem desafiador. E não estou aqui fazendo críticas, é só para mostrar para vocês que quando nós queremos, quando você tem Deus com você, você consegue, inclusive a cura. É mais do que isso, né? Quando a gente tem Deus, a gente não tem medo. Exatamente. Porque fé e medo não ocupam o mesmo espaço. E é interessante assim, a gente tem que estar disposto a desafiar com Deus, mas tem que estar disposto a entender a vontade dele. Acho que essa é a parte mais importante, porque as pessoas se agarram com Deus e quando Deus não faz o que elas querem, Exato. as pessoas ficam mimadas e emburradas. E não entendem que os pontos vão se ligar no caminho, que a gente não entende as peças que Deus move, a gente não vai entender. Né? E por melhor que seja o médico, por melhor que sejam os artigos, o médico não determina o fim da vida de ninguém. A gente constata. Eu posso constatar e falar, este paciente faleceu, mas eu não posso, como cientista, como médico, por maior que seja a minha experiência, a minha técnica, por pior que seja a situação do paciente, falar assim, puxa, aqui não tem mais chance. Sabe por quê? Porque Deus fez o céu e a terra, fez todos os animais, fez tudo que a gente conhece. Você acha que se ele virar e falar assim, vive, e a gente não vive? Então, o que eu sempre falo para meus colegas médicos, qual que é o nosso papel? Fazer o melhor que a gente pode, dentro das possibilidades que o corpo desse paciente permite. E o desfecho não depende da gente. Quem vai determinar vive ou morre é Deus, ponto. Ponto. Exato. A gente tem que estar só o quê? Calmo e tranquilo, viver o agora. O que eu posso fazer hoje? É o que minha mãe falou. O que eu posso fazer hoje no meu dia para poder vencer? Tenho que descansar, tenho que tentar comer, tenho que tentar ficar bem, tenho que firmar minha cabeça e não deixar o medo tomar conta, a ansiedade, será que eu vou sobreviver? Não, O que foca eu no preciso fazer, né, para agora. completar o Exato. agora. Completar o aqui e o agora. E aí, a estatística que nem o médico errou, ele mentiu, falou que a estatística era maior. Agora eu pergunto, quantos médicos viraram para você e falaram assim, o que você está sentindo? Não sentindo dor. O que você está sentindo agora que eu falei que você tem câncer? Como que você está? Ninguém. O que você está pensando? Olham só para patologia. Né? Sim. Aí o médico tem a capacidade... É isso que eu falo, gente. Hoje eu vou bater feio mesmo. O meu colega médico tem capacidade de entrar no quarto e falar que você tem câncer, sabe te falar estatística, mas ele não sabe perguntar o quê? Como que você está? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Vamos fazer o melhor que a gente pode? Depois Deus faz a parte dele. Mas vamos juntos, a gente está junto, vamos brigar junto, eu vou pegar no seu pé. Vamos tentar vencer o agora? Não, o médico não faz isso. Ele consegue fazer o quê? Focar 100% na parte técnica e na doença. E peraí, e a parte emocional? Se esse paciente, inclusive, se ele não estiver bem emocionalmente, o seu ciclo de quimioterapia vai ser diferente, amigo. Exato. Então, assim, acho que está na hora dos colegas acordarem e começarem a enxergar coisas que não estão sendo dado o devido valor que deveria ser dado. Né? Então, bom. eu acho que o caminho, esse é um dos caminhos que falta na medicina. Acho que a medicina não tem isso. Né? E aí, realmente, isso causa uma estranheza, porque
A base para o médico ser médico é ter empatia. É se colocar no lugar do outro. E isso a medicina vem perdendo. A medicina está fria. O médico, ele foca no quê? Na doença. E o que você falou para mim esses dias no carro? Por que estão trocando as pessoas por robôs? Não vai demorar muito para a gente trocar o médico por uma inteligência artificial. E já teve casos nos Estados Unidos que a inteligência artificial acertou que 18 especialistas não acertaram, gente. Agora, acertar o diagnóstico... Agora conta essa fofoca do robô, pelo amor de Deus. Nós estávamos no shopping, a gente passou em 3 lojas. Nas 3 lojas, infelizmente, tivemos um atendimento horrível. Não foi ruim, foi horrível. E aí foi o que eu comentei com o Daniel. Eu falei, agora eu entendo por que estão trocando pessoas por robô. Porque o robô, ele sempre vai estar rindo pra você e falando aquilo que você quer ouvir. E as pessoas não estão nem aí. Porque tá faltando empatia. Né? Você entra numa loja, né, e fala assim, eu queria comprar uma viagem. A pessoa fala, para esse lugar não tem. E tá tudo bem, chega. Exato. Agora, a gente não se põe mais no lugar do outro. Né? O mundo está se tornando um lugar com ausência de empatia. Exato. E a base para o médico ser médico é ser empatia. E entendam bem o que eu estou falando. Exercer a medicina, faz 6 anos de faculdade, faz a especialização, recebe o diploma. Tecnicamente, você é médico. Exercer a medicina não é difícil. Estuda que você vai exercer. Agora, ser médico, você tem que ir um pouquinho além. Você tem que ter um pouquinho de empatia e amor pelo próximo. E isso está se perdendo. Então, aí meus colegas têm que definir o que eles querem. Quer ser médico ou quer só ser um simples profissional que exerce medicina? A diferença é enorme. Muito bem. Muito Exato. legal conhecer um pouquinho da sua história. Eu já conheci um pouco, né? Mas não com essa clareza toda que você comentou aqui conosco e com as pessoas que estão assistindo. E é muito interessante saber o que a alimentação, né, foi importante para essa mudança aí de chave. E, além disso, o poder da mente. Porque hoje acabou aqui clareando muitas coisas. Tanto a parte de alimentação e, mais importante ainda, o poder da mente. O que ela pode te dar aí de presente para o futuro e para o presente também. Sim. Obrigada, Neide. Queria agradecer, mãe. Muito obrigado. Agradecer as pessoas que estão assistindo, né? E deixar mais um conselho, né? E mais uma dica, né? Para os nossos colegas médicos. Está vindo uma enxurrada de médicos no mercado hoje. A gente vê que abriu-se demasiadamente faculdades, né? Vagas para medicina. Não se estuda mais hoje, como se estudava na minha época para prestar medicina. Né? Verdade. Então, o que vai acontecer? Que daqui para frente a gente vai ter uma enxurrada de médicos no mercado de trabalho. E a gente tem que ter um diferencial. Porque senão, meu colega médico, o que vai acontecer com você? O que aconteceu com os engenheiros há um tempo atrás. Vai ter que completar a renda. Não estou desmerecendo a profissão, mas vai ter que completar a renda fazendo. Porque até dar plantão vai ficar difícil. Vai ter muito. Vão pagar cada vez menos e aí vai sobrar o app lá para você conduzir. Então, assim, não desmerecendo o motorista, mas pelo amor de Deus, o médico ele precisa entender que o diferencial dele vai ser empatia. Senão ele vai cair no mais do mesmo. Entendeu? Então, essa é a minha dica aí para os meus amigos médicos. Agradecer todo mundo aí pelo programa. Para você que assistiu até agora, né? Entender um pouco do açúcar. Se você for comprar um bolinho no iFood, põe lá Neide Bratan 10. Vem 20% de desconto, né? No cupom do iFood. Sem açúcar. Sem açúcar, o bolo sai açúcar, grátis. Tem um acréscimo de 30. Tem acréscimo de 30. E para você que gostou desse conteúdo, clica aqui, dá o like aqui pra gente, se inscreve, pega esse aviãozinho, dispara para alguém que você sabe que está com câncer, recebeu uma notícia difícil, para a pessoa entender um pouquinho que dá para ela fazer essa virada de chave. A gente não está falando que isso vai determinar a cura de um câncer, mas vai mudar a mentalidade de como você vai passar, e mais do que isso, quem vai definir é o homem lá em cima, mas a gente vai escolher como que eu vou passar pelo processo e focar no aqui e no agora. Certo, minha gente? Um beijo para vocês, até a próxima e fiquem de olho nos próximos conteúdos aqui do canal. Mãe, passa o seu Instagram e pode agradecer o seu povo. Bom, meu Instagram é Neide_Bratan, futura nutricionista. Daqui breve estarei me formando. Espero quem precisar estar lá comigo. E eu queria passar uma frase. Não comece uma dieta que terminará um dia, mas um estilo de vida que durará para sempre. Então, eu acredito nisso. Não adianta você começar uma dieta que tem começo, meio e fim. Muda seu estilo de vida e continua nele para sempre. Foi uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos vocês que me ouviram. Gratidão, Andrea. Gratidão, meu filho. Foi uma alegria imensa estar aqui. Obrigada, Neide. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau.